Rafa, eu tenho um aluno que ele estuda certinho, ele senta aqui, ele faz tudo que está no cronograma, mas ele não melhora o desempenho dele. Você falou assim, Luana, estudar não é só isso, né? Exatamente. Olha, é o que eu falo, um jogador de futebol, ele não vira um profissional de um dia para o outro. Então ele demanda muito treino, demanda muita disciplina, melhora da performance, para que ele vire um Neymar da vida, né? Mas se ele procrastinar, quanto mais ele procrastina, quanto mais ele posterga, ele deixa as coisas, depois eu faço, mas agora é que tem uma live aqui no Instagram, que nem você falou, sim, eu posso estudar depois, então isso é um problema, né? Então, mas essa questão que você fala, de o tempo inteiro, a pessoa está estudando, às vezes a pessoa quer estudar 22 horas, mas dormir 2. O sono é muito importante, a atividade física é muito importante. Existe um ciclo no nosso corpo chamado ciclo circadiano. Quanto menos a gente segue esse ciclo circadiano, mais a gente produz um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode desencadear crise de ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai. E o aluno só fica dentro do quarto, não toma o sol, não toma o sol, não melhora a vitamina D, os níveis de vitamina D. E outra, ele não praticando nenhuma atividade física, não se alimentando de uma forma adequada, porque assim, você está estudando, você vai comer o quê? Você vai tomar um refrigerante, você vai comer uma porcaria qualquer. Você não vai se alimentar conforto, bem. Né? Exatamente. Quer trazer o conforto para o seu corpo, descontando a comida. Eu tenho um monte de aluno que descontando a comida. Então, e aí uma coisa que eu vejo de muita importância é assim, você ter uma disciplina. A disciplina, as pessoas buscam motivação, sendo que assim, elas não têm uma disciplina. Eu falo, na vida, a motivação não é simplesmente chegar a um resultado para você, é você em busca do resultado. Sim. Então, quanto mais motivação você tiver, mais resultado você vai ter. Mas se você não tiver uma disciplina, você não chega na motivação. Exatamente. Então, assim, a pessoa fica cada vez mais procrastinando, cada vez mais se enganando, e quanto mais ela se engana, mais ela procrastina, menos motivação ela tem, e automaticamente o resultado é ruim. Então, o que eu falo para todos os meus pacientes, colegas, existe um ciclo que você precisa seguir durante o seu dia. Estudar, atividade física, sono é de extrema importância, porque você vai produzir alguns hormônios, alguns neurotransmissores, principalmente, endorfina, serotonina e dopamina, onde você consegue diminuir essa sua taxa de cortisol, que é o hormônio do estresse. Automaticamente você ganha mais concentração, você melhora a sua performance. Aquilo que você estudou, existe você pode até procurar na internet, tá? Chama-se curva de esquecimento de Ebbinghaus. Isso é fantástico, e eu sempre falo isso para a Lu, porque assim, o que o nosso cérebro, a gente não vai condicionando ele à repetição, a repetição leva à perfeição. Se você não vai repetindo, se você não vai vendo aquilo, automaticamente o seu cérebro ele vai mandar uma informação para um lugar onde ele vai falar assim, deixa encostado ali, não preciso disso. Isso aqui não vai... Agora, se você faz isso todos os dias, não tem como você esquecer. E para repetir, você precisa de tempo. Exato. E nessa curva de Ebbinghaus, você tem os tempos bonitinhos. Então você vai rever a matéria depois de 10 minutos, você vai rever depois de 1 hora, depois de 7 dias, 1 mês, para que isso fixe na sua cabeça e automaticamente você leve à perfeição. Né? E é isso que a gente trabalha demais na Parabellum. E isso é muito importante, a gente ficar impulsionando o cérebro e entender, pessoal, que não tem como você estudar para um concurso com uma grande quantidade de conteúdo, porque o seu cérebro simplesmente não suporta, ele não vai reter aquela informação de jeito nenhum. E eu falo pra vocês, com certeza não, mas eu sempre fui um cara muito assim, preguiçoso. A minha mãe falava pra mim, mãe é mãe, né? Falava assim, nossa, você é um cara muito inteligente, mas você é preguiçoso, você procrastina. Então eu lembro na época de cursinho, que a gente estava prestando, eu fazia um cursinho em São Paulo para prestar a prova da Faculdade de Medicina. Eles tinham assim, tarefa mínima e tarefa complementar. Então, se você fizesse a mínima, você aprendia a matéria. Se você fizesse a tarefa complementar, você poderia ter uma disputa no vestibular. Agora, eu fazia a tarefa mínima complementar e meu rendimento sempre baixo, e eu procrastinando, deixando as coisas para lá, até que eu falei assim, eu preciso desenvolver, como eu sou preguiçoso, um método onde eu consiga fazer revisão automática. Então eu fazia a tarefa mínima naquele dia, eu tinha aula, fazia a tarefa mínima e eu deixava para fazer a tarefa complementar no dia seguinte. Mas eu me organizei.
eu criei uma disciplina de que todo dia eu ia voltar para aquela apostila, eu ia ver a matéria complementar do dia anterior, então automaticamente ia fixar na minha cabeça. Depois, nos cursinhos em geral, a gente tem períodos de revisão, então automaticamente já voltava isso, meu desempenho ele começou a subir. E o autoconhecimento é muito importante, né? Eu falo demais isso pro aluno. Eu lembro que eu estudava para concurso, eu me culpava por eu não conseguir acordar muito cedo e ver os colegas estudando 4 horas da manhã. Só que eu não era diurna, eu era a pessoa que ia até 3 da manhã estudando. E aí você fica se culpando e colocando o seu corpo para funcionar do jeito que é o outro. E cada corpo funciona de uma forma e com uma necessidade.